Tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem aí, tranquilo? E aí, Vicente? Em Com duas ordem. noites namorando. Tudo bem, querido? Com duas É, noites namorando. boa tarde, pessoal. A gente vai pedir ah, o apoio de vocês para a gente deixar o microfone desligado durante a apresentação, tá? Mas antes, dando boa tarde a todos. A gente está começando aqui mais uma live do Criative, que é o Programa Estadual de Cultura e de Inovação, programa aqui promovido pela Vital. A gente traz lives todos os meses sobre temas que permeiam o universo da inovação. Então, no último mês, a gente trouxe o básico da inovação para todo mundo poder entender os conceitos. Nesse mês aqui, hoje, a gente está trazendo o professor Reinaldo Manzini para trazer uma introdução à inteligência artificial, poder criar uma base para que todos entendam o que é, tirar alguns mitos, algumas coisas que a gente tem que pensa que é inteligência artificial, não é, entender quais são os reais potenciais dela. Mas eu vou deixar aqui muito para o professor poder se apresentar e fazer, né, toda a apresentação dele. Não sei se, Ivesen, você quer dar uma palavrinha aqui em nome da Vital, um pouco antes? Não? Então, Não. beleza. Professor, Vambora, gente. fica à vontade quando você quiser. Está aí? Escuta a gente? Sim, claro. Vocês estão me Oh, escutando, né? sim, estamos Bem, escutando também. Estamos escutando show, bem. show de bola. Slide e tela É, cheia, tá bonitinho aí, né? perfeito, tá tudo em ordem. Tá legal. Bom, vamos lá, assim, muito rapidamente, tá? Reinaldo Manzini, enfim, eu tô como superintendente de estratégia, performance e tecnologia na Unimed Fesp. Para o que esse louco vem falar aí de introdução de inteligência artificial, tá? É só, talvez assim, remetendo um pouco do meu background, eu trabalhei por muitos anos no Grupo Vilares e eu trabalhava com desenvolvimento industrial à época. E isso eu estou falando fundamentalmente do final da década de 80, início da década de 90, e lá a gente tinha uma missão de aumentar a produtividade da fábrica e isso tudo mais. E eu acabei navegando, na época, pelos chamados sistemas especialistas, tá? Então, eles tinham lá uma série de regras, isso e tudo mais, e desde então, esse assunto ele acabou sempre me interessando, né? Eu uso até como um pouco de hobby essa questão aqui da inteligência artificial. Acompanho, enfim, eu arranho um pouco, enfim, a construção de algoritmos, isso e tudo mais, e, enfim, a gente acabou fechando um pouco essa apresentação aqui para vocês, tá? Então, de novo, isso vem muito do lado do meu background ainda como engenheiro na questão lá do desenvolvimento industrial, tá legal? É, eu fiz uma apresentação bem na linha de repente, assim, mistificar algumas coisas, tentar esclarecer outras, trazer um pouco da gênese da inteligência artificial, passando um pouco, talvez, por essas questões, enfim, mais atuais. Mas eu dividi basicamente aqui a nossa conversa entre o início de tudo, como é que rola essa questão da inteligência artificial lá desde o princípio. Trabalham principais noções que estão ligadas à inteligência artificial, os principais marcos, objetivos e abrangências e um pouco de conclusões aí no final. A gente pode abrir para um debate, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu vou percorrer mais ou menos essa linha aí de pensamento, tá? Nesse slide, eu procurei assim ressaltar essas ideias iniciais de inteligência artificial e volto aí basicamente 5 séculos antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Então, existem registros, né, dessa época onde as pessoas já se preocupavam, de certa maneira, com essa questão de uma inteligência fora do humano. Tá? Então, assim, se a gente acha que é alguma coisa extremamente recente, extremamente nova, do ponto de vista filosófico,
ela remonta a essa época, tá legal? E aí, poxa, o que de repente inteligência artificial tem a ver com Platão, ou tem a ver com Aristóteles, ou essa coisa toda? É importante verificar que os registros da época, eles marcam o seguinte: o Platão, ele acreditava no conceito das ideias, ou ideias platônicas, ou formas platônicas. O que significa isso? Significa que uma ideia é abstrata, é algo não material, mas do ponto de vista dele, as ideias são muito mais substanciais do que o mundo material. Até porque as ideias, na concepção dele, são eternas, são imutáveis, enfim. Tem muito mais realidade do que o mundo material, que é um mundo mutável. E que você pode conhecer e você pode aprender por meio das sensações. Então, isso remete a essa questão da contemplação, remete à questão da reflexão. Essa que é a questão que a gente faz essa vinculação da inteligência artificial com essas ideias, enfim, dos pensadores gregos lá atrás. E aqui, antes de eu continuar, eu preciso fazer uma rápida definição aqui, que é basicamente essa aqui. Há uma divisão filosófica na inteligência artificial, que isso é super importante vocês marcarem. Há o que a gente chama de inteligência artificial simbólica, que ela é baseada na lógica, e a inteligência artificial simbólica, o conhecimento dela consiste do quê? De palavras, de frases, de símbolos, basicamente regras, e que são absolutamente compreensíveis para um ser humano. Então, assim, eu tenho determinadas regras, eu combino essas regras, processo isso tudo, executo uma tarefa e eu tenho o resultado lá na ponta. É como eu coloquei aqui uma pequena regra. Então, poxa, se eu pego um vírus, ele tem espícula ou uma coroa, e ainda assim ele tem aqui um capsídeo, eu posso dizer que ele é um coronavírus. Então, eu trabalho a lógica, eu trabalho a regra, eu trabalho essa informação. Exemplos disso: sistemas especialistas. Então, eu tenho uma série de regras determinadas e eu estou colocando esse sistema especialista para resolver algum tipo de problema. Todo sistema de raciocínio baseado em regra ou a lógica de programação, eu posso atribuir a essa tal inteligência artificial simbólica. Legal? Por outro lado, eu tenho a inteligência artificial conexionista. Poxa, o que é a tal da conexionista? O conexionista vem das conexões daí. E a conexionista, ela tem muita inspiração na neurociência. O que a IA conexionista ela tenta fazer? Ela tenta capturar os processos de pensamento que são inconscientes e que estão subjacentes a uma percepção mais rápida, como o reconhecimento de faces, como a identificação de palavras faladas, coisa desse gênero. Essa IA conexionista, ela é essencialmente o quê? Uma pilha de equações, é um emaranhado de operações que a gente não consegue interpretar, é difícil de você interpretar em números. Ela parte, de fato, de relações entre, enfim, uma série de dados. E aqui, o exemplo mais conhecido e talvez o mais atual são as redes neurais. Tá? É um branch dentro do que a gente chama hoje de aprendizado, ou aprendizado de máquina, ou aprendizado profundo. Eu vou voltar nessa questão. Então, aqui, o símbolo, né, que eu usei aqui para mostrar essa IA conexionista é essa conexão entre uma série de unidades de processamento, vamos chamar assim, e ela aprende com esse relacionamento dessas unidades de processamento. E ela vai, de algum modo, também traduzir a questão do coronavírus aqui. Beleza? Eu vou voltar aqui lá para a nossa linha do tempo. Eu precisava desses conceitos para explicar o seguinte: no contexto, por exemplo, do aprendizado de máquina, que é um branch lá da inteligência artificial, a gente vai esclarecer isso aí também. Os modelos todos a gente pode pensar como o quê? Uma tentativa de aprender essas ideias.
a partir do quê? Da experiência, ou das tais formas platônicas, da contemplação, da reflexão, a partir, enfim, do aprendizado, da experiência. E essa questão do reconhecimento, o que é o reconhecimento? É o reconhecimento de padrões e relacionamento que os dados acabam tendo. Então, veja, as abordagens conexionistas da inteligência artificial, elas são baseadas no quê? Na ideia de que a inteligência surge das interações dessas unidades de processamento simples e que são interconectadas. Então, ele parte desse mundo conectado, desse mosaico, para poder aprender. Já as simbólicas, elas são baseadas na ideia do quê? Na ideia que da inteligência surge da manipulação de símbolos, de regras, etc. e tal. Então, veja, qual é a associação que a gente pode fazer lá com a filosofia grega antiga? E a conexionista, ela pode ser vista como mais alinhada à ideia do conhecimento sendo descoberto pelo meio do quê? Da experiência e da observação. Então, eu observo aquele conjunto de dados e de lá eu tento retirar algum aprendizado. Enquanto a simbólica, ela está mais alinhada com o quê? Com a ideia de conhecimento inato, descoberto pela razão, pela contemplação, enfim, muito menos do que a experiência. Então, veja, essas questões todas ligam, de fato, o que a gente discute hoje com essas ideias lá de trás. Um outro ponto também, que é bem interessante, é que a ideia de uma inteligência não humana que pensasse por si própria já era até idealizada. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele, no fundo, ele inventou a robótica lá em 300 a.C. No fundo, existem registros de reflexões de Aristóteles pensando em como aliviar, por exemplo, o trabalho dos escravos. Poxa, que tal se uma vassoura pudesse pensar e, enfim, e a vassoura resolveu o problema? Ela, per se, resolveu o problema. Hoje a gente tem o aspirador de pó, é o robozinho, correto ou não? E tem alguns que são super invocados que vêm até com GPS, que fazem o mapeamento da sua casa e, de repente, fazem aí a melhor otimização para fazer a limpeza. Então, veja, Aristóteles já pensava nessa questão lá atrás. E um outro ponto que é super importante nessa discussão também é o que o Platão traz. E ele super preocupado com a questão da escrita, que era a tecnologia da época. Então, cara, se eu escrever, se alguém tiver a capacidade de transformar essa informação em algo que outro possa entender e possa ler, ele tinha uma preocupação danada de que o diálogo, a questão da reflexão, a passagem, enfim, dessas experiências e tal, ela acabasse por se extinguir. Quer dizer, o conhecimento seria passado meramente por dados codificados por alguém e não pelo diálogo em si. Então, acho super importante trazer essas questões, porque hoje a gente fica também com medo dessas tecnologias, no sentido, de repente, de exaurir, talvez, os relacionamentos e isso tudo mais. Então, é um ponto interessante. Veja lá, 5 séculos antes de Cristo, alguma coisa do ponto de vista da inteligência humana já, de algum modo, causava alguma preocupação. Legal? Aí, enfim, eu faço um caminho aqui maluco e chego lá em Descartes. E isso eu estou falando por volta de 1600 e pouco. Então, a questão do Descartes, no livro Discurso sobre o Método, de autoria dele, ele discute as condições necessárias para que um animal ou uma máquina seja um ser inteligente. Então, ele também traz essa reflexão. E talvez seja um dos primeiros exemplos de discussões filosóficas sobre inteligência artificial na história da humanidade. Então, assim, a inteligência humana tem uma capacidade universal, aplicável a quaisquer situações circundantes. Isso é o que ele colocava, o Descartes. Enquanto a inteligência da máquina não é mais do que o quê? Do que uma combinação de habilidades, mas aplicáveis a apenas determinadas situações.
que os criadores da tal inteligência, de repente, puderam imaginar quando construíram as máquinas ou coisa do tipo. Então, Descartes traz essa questão já, né, filosófica, e aí ele já está abordando um pouco da inteligência mais geral, que a gente chama hoje, e da inteligência artificial, ou inteligência artificial mais geral, inteligência artificial, enfim, mais estreita. Além disso, essa questão também da inteligência artificial, acaba é, ela acaba detonando também autores de ficção científica, né? Os autores de ficção científica normalmente trazem coisas associadas a futuro e como é que essas coisas podem se desenvolver. E no livro Frankenstein, da Mary Shelley, ela traz algumas questões super importantes, né? As perguntas que ela levanta sobre um ser feito pelo homem é muito relevante do ponto de vista da inteligência artificial. Então, ela explora algumas possibilidades da inteligência artificial geral, porque o Frankenstein ele tem consciência, ele consegue se mobilizar, ele ganha habilidades, etc, etc, etc. E os medos da própria singularidade, que essa ideia da singularidade, quem na realidade trabalhou foi um cara chamado Kurzweil, que foi um dos alunos de um dos caras que inventou a inteligência artificial, que é o Minsky. Eu já vou falar sobre eles, tá? Então tem bastante preocupação ou preocupações éticas que ligam Frankenstein e a inteligência artificial. Então, assim, de repente pode haver um futuro, de fato, em que a inteligência artificial passe a ter consciência, consciência de si, consciência do que ela está vivendo, e de repente poder de processamento até muito maior do que os humanos. Essa é a questão da singularidade que o Kurzweil traz. Essa questão de que vai chegar um ponto que essas inteligências elas se equiparam, mas do ponto de vista dele vai ser por muito curto tempo, porque o poder de processamento vai ser muito maior da máquina do que do humano. Enfim, é uma questão que ele aborda. E uma coisa interessante do Frankenstein é que assim ele aprende a linguagem e o como falar, se vocês estão lembrados do filme, por meio de um buraquinho na parede da casa de campo, enfim, onde ele está vivendo. E aí ele vê secretamente o que? A interação dos membros de uma família. Essa cena, esse momento, é a própria personificação da inteligência de máquina. Ela aprende como um algoritmo ao longo do romance. Então, assim, a Shelley ela acaba explorando essas questões muito antes do desenvolvimento do aprendizado de máquina, hoje que a gente, né, trabalha. Outro ponto é a própria morte do Frankenstein, que lida com o quê? Com os temores da inteligência artificial, de algum modo, acabar e destruir, enfim, levar a nossa própria destruição. É um ponto que ela levanta e discute, enfim. E eu vejo hoje essas discussões, se você pegar a literatura, pegar revistas especializadas, LinkedIn, etc., etc., essa questão. E aí, esse evento, ou o advento da singularidade, alguns entendem que vai ser crucial aí no futuro, né? Elas vão se equiparar e, de repente, o poder de processamento da IA vai ser maior e superar a capacidade de aprender em alta velocidade. Isso vai ter um crescimento dessa inteligência maior, né, do que a capacidade humana. Então, assim, Frankenstein, eu acho que é um tremendo ícone nessa questão da inteligência artificial, porque ele ilustra isso. Ele próprio ilustra, quer dizer, a capacidade dele processar grandes quantidades de informação e aprender tão logo ele nasce, cara, é muito mais rápido do que qualquer ser humano. Então, isso ilustra bem a questão da singularidade. Legal? Interessante que a Ada Lovelace, que é filha da Shelley, interessante isso, a filha dela foi a primeira programadora do mundo. Ela acabou escrevendo alguns algoritmos para a máquina do Charles Babbage, que inventou, digamos assim, o rudimento do que é o computador hoje. E ela acabou escrevendo alguns algoritmos para a resolução de algumas equações, etc. Só como curiosidade. Depois aparece uma peça tcheca chamada RUR. RUR significa Robôs Universais de Rossum.
Aliás, foi a primeira vez que a palavra robô foi utilizada. E robô vem de uma palavra tcheca, que é robota. Robota literalmente significa trabalho escravo. E na peça, evidentemente, o tcheco também tem o i como o plural, é o robote, né? Então a peça começa em uma fábrica, faz pessoas artificiais chamadas de robote, que são os robôs. Aliás, na peça, se vocês não viram, tem um monte de material no Google que eu acho que é interessante ver. E esses tais robôs, na realidade, são muito mais clones do que robô, se a gente imaginar a concepção ou a noção atual de robô, tá? E esses robôs são feitos a partir de matéria orgânica que é sintética. Eles têm consciência, isso que é interessante, você vê, é uma peça de 1920, e o cara já levanta essa questão da consciência, então esses robôs têm consciência, eles acabam se rebelando, no início eles ficam todos felizes por trabalhar lá na casa dos humanos, etc., mas enfim, vem uma rebelião, e aí leva a raça humana à extinção. Então é interessante também, desculpe, é interessante também é, é, essas reflexões dessa peça. Obviamente que tanto essa RUR quanto a próxima que eu vou comentar, a, enfim, essa peça Metrópolis, claro que elas tratam também dessas relações e conflitos de classe, isso tudo mais, enfim, que permeia essa questão toda. Mas é interessante puxar ou pensar essas questões referentes à inteligência artificial. E aí vem a outra peça também bastante interessante, que é Metrópolis. Ela se passa no ano de 2026, e aí, de fato, é uma cidade. Se vocês verem na peça, vocês vão perceber que Gotham City, por exemplo, de Batman, foi muito inspirada no perfil dessa cidade Metrópolis. E os poderosos ficam na superfície, onde tem lá um jardim dos prazeres, etc, etc. Esse jardim é destinado aos filhos dos mestres, a coisa toda. E os operários, em regime de escravidão, trabalham bem abaixo da superfície, o que eles chamam de cidade dos trabalhadores. Daí dá para ver também, essa é uma peça alemã, daí dá para ver também, de novo, essa questão dos conflitos, né? Entre classes, isso tudo mais. Essa tal cidade é governada por um cara chamado Joe Fredersen, é um capitalista, um cara super insensível, etc. Ele tem um único filho, um cara chamado Freder, tem uma vida absolutamente idílica, desfruta dos jardins, etc. Só que ele acaba se apaixonando por Maria. E a Maria é a líder espiritual dos operários, cuida dos filhos dos escravos, etc. e tal. E, para variar, tem um inventor maluco, um tal de Rotvang, e ele cria um robô à imagem do homem, né? E aí o que acontece? Esse Fredersen, ele assiste uma reunião onde a Maria está fazendo pregando aos operários, rejeitar o uso da violência, etc. Tem toda uma discussão filosófica lá de pensar no amor, etc. E aí o tal do Fredersen ordena para esse tal Rotvang que o robô acabe tendo a aparência dessa Maria, e aí essa Maria, o clone da Maria, se infiltra nas reuniões dos operários para causar discórdia, etc, etc, etc. E aí, enfim, o filho dele acaba se apaixonando por esse clone. Então, veja, são ideias bastante interessantes do ponto de vista lá da ficção, que, cara, qualquer semelhança com o que está aí, né, não é meramente coincidência, tá? E aí eu coloquei aqui uma série de eventos, né, uma série de marcos que aconteceram desde 1950, então o Turing, a questão da conferência de Dartmouth, enfim, até a inteligência generativa, né, e eu coloquei chat GPT aqui para a gente discutir um pouco. Esses marcos eu vou discutir com um pouco mais de profundidade com vocês aqui, tá? E o primeiro grande marco é o nosso amigo Turing. Ele, na realidade, assim, não é um cara muito falado, digamos, até por conta do próprio trabalho dele, que foi considerado secreto, enfim, por todas as questões
da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei quem teve a oportunidade de assistir o filme O Jogo da Imitação, onde ele trabalha uma máquina para decifrar os códigos nazistas, e o trabalho dele, na realidade, evitou, de fato, um bombardeio absurdo sobre a Inglaterra, mas, à época, a homossexualidade era considerada crime na Inglaterra, e ele acabou meio que à margem da história, digamos assim, por conta dessas questões todas, né? O filme, ele resgata um pouco isso. E aí, assim, a grande questão dele, o grande trabalho dele poxa, como é que uma máquina, como é que eu defino se uma máquina tem inteligência ou não tem inteligência? Então, lá em 50, ele acaba publicando um trabalho, especulando a capacidade de uma máquina pensar. Mas, pô, o que é pensar? E ele acaba também criando o tal do teste de Turing, que eu vou comentar um pouco com vocês. Eu acho que aqui, antes até de falar se uma máquina tem inteligência ou não, vale uma reflexão nossa aqui sobre o que é inteligência. O que é inteligência de fato? Pô, inteligência, será que ela é unidimensional? Eu consigo, assim, com uma definição, definir claramente o que é inteligência? Não é o que a gente vê na literatura e não é o que a gente vê por aí escrito, né? Quer dizer, quando eu pego inteligência, assim, uma noção bem simples, né? É a capacidade de se comportar de uma forma adaptativa, né? E resolver problemas novos. Isso é inteligência. Algo que aparece, eu reflito, eu tento, de repente, algumas questões, mas eu invento talvez novos modos de solucionar aquilo. Inteligência é uma habilidade, é crucial, ela é geral, né? Ela é exibida em relação a inúmeros novos problemas, muito diferentes, e eu não me limito, de repente, a um problema de um só tipo. Por exemplo, resolver problemas de matemática. Não. Né? Eu tenho uma infinidade de coisas. Né? Assim, imagine a sua vida, o seu dia a dia, etc. E a maioria dos especialistas, eles concordam que inteligência se refere a uma capacidade muito geral de resolver uma enorme quantidade de problemas, e muito distintos uns dos outros. Tem um pesquisador, um cara chamado Voss, ele tem um artigo bem interessante de 2016 e ele identificou pelo menos 8 critérios para considerar que o ser humano tem inteligência. 8. Então, pô, peraí, inteligência é algo multidimensional de fato. A primeira coisa que ele traz é aquisição de novos conhecimentos e habilidades. E habilidades, guardem essa questão da habilidade. 2, domínio da linguagem. Não é só o domínio da linguagem per se, mas a capacidade do cara de manter um diálogo com o outro, de intercambiar significados, coisas do tipo. 3, memória de curto prazo e compreensão do propósito das suas ações. Quer dizer, eu sei que eu tomando uma decisão aqui hoje, isso vai refletir no longo prazo, enfim, de forma A, B, C, D e F. 4, uso de conhecimentos e habilidades pré-existentes na aprendizagem de novas tarefas. Aquisição de conhecimentos abstratos, gestão de diversas metas e prioridades conflitantes. A gente faz isso o tempo inteiro. Inteligência emocional, algo até mais recente. E a capacidade da gente demonstrar tudo isto, mesmo quando o conhecimento e o tempo são bastante limitados. Então, é assim que ele define inteligência, com essa multidimensionalidade toda. E tem uma coisa bastante interessante, que um outro profissional, um outro pesquisador traz, um cara chamado Moravec. Esse cara é um pesquisador austríaco e ele trabalha no departamento de robótica da Universidade de Carnegie Mellon. No mundo da inteligência artificial, tem uma coisa que ele traz que é o tal do paradoxo de Moravec. O que ele diz? Ele fala assim, é muito fácil eu fazer as máquinas, os computadores, apresentar um desempenho de nível adulto em testes de inteligência ou, de repente, no jogo de damas. Puta, isso, do ponto de vista dele, é muito simples. Agora, é muito difícil, é impossível quase
dá a eles habilidades de uma criança de 1 ano, quando a gente fala de percepção e de mobilidade. Esse é o paradoxo que ele traz. Por que ele traz esse paradoxo? E é um negócio interessante, até o próprio Minsky ele trabalha um pouco nessa linha. Porque esses processos de percepção e de mobilidade, eles foram sendo desenvolvidos há milhões de anos no ser humano. E essa percepção e essa mobilidade, elas praticamente caíram numa zona inconsciente do cérebro. A gente faz muito bem e nem percebe que faz muito bem. E é intrínseco. O andar, o olhar, o reconhecer rapidamente figuras, símbolos, etc., no meio de tantas outras. Isso é inconsciente. Essa que é a grande questão. Então, assim, é mais fácil que essa complexidade da percepção, da mobilidade, ela passe basicamente desapercebida. E no campo da inteligência artificial, voltando para essa questão da máquina possui ou não, foi traçada uma distinção entre inteligência artificial estreita e inteligência artificial geral. A IA estreita, ela acaba por ser demonstrada por sistemas que executam excepcionalmente bem uma tarefa ou um pequeno número de tarefas muito semelhantes. A classificação de doenças, um diagnóstico, isso, aquilo, enfim, uma análise de crédito, coisas do tipo. Já sistemas com inteligência artificial geral realizariam inúmeras tarefas muito diferentes em nível humano, sendo o desempenho dependente de aprendizagem rápida, eficaz, de muitos tipos diferentes. Então, assim, uma implicação desse paradoxo do Moravec é talvez até a gente precise repensar a nossa conceitualização de inteligência. Então, assim, a gente precisa, de fato, ampliar essa definição e incluir essas habilidades perceptivas, motoras, etc. Vocês têm acompanhado, né, o desenvolvimento disso tudo, a habilidade do falar, a habilidade do reconhecimento facial, isso tudo mais, e há um desenvolvimento muito sério e muito pesado nessa linha da percepção e da mobilidade. Então, é um ponto, né, que eu queria trazer aqui. Bom, e aí, o que é esse teste de Turing? Né? Na realidade, você tem basicamente 3 indivíduos, é assim que ele pensou lá atrás, indivíduo A, B e C. Esses caras, o A, o B e o C, eles estão separados, né, fisicamente. Então, eu tenho uma máquina, um humano e um investigador ou um interrogador humano aqui. Não tem contato físico entre A, B e C. C se comunica com A e B de uma maneira indireta. E se C for incapaz de descobrir quem entre A e B é a máquina então é considerada inteligente. E da onde ele tirou essa questão toda? A reflexão dele foi, manter uma conversa, eu tenho que ter um bom reconhecimento de fala, capacidade de produzir uma linguagem coerente, apropriada, uma linguagem falada. Tanto é que foram desenvolvidos um monte de chatbots, né? Simulando conversas com um ou mais humanos, etc. e tal. Então, assim, se eu consigo avaliar essas habilidades usando esse teste, quer dizer, se de repente ela consegue ser convincente e eu tiver um júri, talvez, não especialista em máquinas, e se esse júri for enganado pelo tal fingimento, então a máquina passou pelo teste de Turing, então a máquina é capaz de pensar. Essa foi a sacada, a ideia dele, enfim. E hoje, esse teste de Turing, a gente conhece bem, né? O CAPTCHA é, no fundo, um teste de Turing. E aí, essa questão do CAPTCHA, ele vai pegar justamente na questão da percepção, algo que a máquina não faz tão bem. Para vocês terem uma ideia, tem um artigo de um bando de pesquisadores, eles fizeram um programa, um algoritmo, né, com foco em cantos, bordas, enfim, interagindo, 2 bordas retas, etc., etc., né, mostrando as distorções lá nos CAPTCHAs, e o
E o programa dos caras, ele conseguiu uma precisão de apenas 57% desses CAPTCHA. Então, significa o seguinte, ainda as nossas habilidades de reconhecimento de padrões, eles são, em alguns momentos, até muito superiores à da IA. Então, veja, há, de fato, uma avaliação menor, digamos assim, as pessoas subestimam as complexidades da percepção visual humana, de repente. Então, de novo, a gente não está consciente de que processos muito complexos e que funcionam bem, de repente são de fato complexos ou são simples. E a percepção visual, ela é talvez uma das mais complexas, a questão do reconhecimento, enfim. Tanto que o sistema visual, ele trabalha basicamente 50% do córtex humano é dedicado ao processamento visual. Então, essa aqui é a grande questão, a questão da inconsciência. Bom, os mais atuais, né, eu peguei aqui alguns modelos até mais antigos, né, e hoje a gente vê muito esse tipo de CAPTCHA, né, o I am not a robot. E como é que ele consegue descobrir isso? Ele consegue descobrir isso pela movimentação ou pela mobilidade do mouse. Né? Um malware ou qualquer coisa do gênero, ele tem que ter um script para fazer isso. E a máquina consegue pegar esse tal script. Em realidade, esse teste de Turing via CAPTCHA, na realidade é um teste de Turing inverso, né? No fundo, é uma máquina, ela que está julgando se ela está falando com um humano ou se está falando com uma outra máquina. Mas, enfim, eu quis trazer essa questão para você ver algo que, de repente, o cara pensou lá em 1950, ele vem sendo aprimorado, ele vem sendo discutido, etc., etc., e ele aí está aí a serviço dessa questão toda. Bom, galera, e aqui está a gênese da inteligência artificial, tá? Aqui estão os comparsas aqui que, na realidade, criaram, né, e movimentaram essa discussão toda. Esse workshop que foi feito em Dartmouth sobre a inteligência artificial, isso, olha só, em 1956, os dois precursores foram esses dois caras aqui, o Carty e o Minsky, e eles convenceram outros fulanos aqui a também participar, a ideia de 8 dias, 10 pessoas, olha, 8 semanas, 20 pessoas discutindo essa questão da inteligência artificial. E o próprio McCartney, ele que, de algum modo, idealizou isso tudo, ele define lá atrás a inteligência artificial como a ciência e a engenharia de produzir máquinas inteligentes. Né? Isso, né, veio sendo trabalhado aí. Então, veja, fundação oficial da área de conhecimento de inteligência artificial remonta a 1956, tá? A gente está falando aí de 60 não, 70 e poucos anos, correto? Não? Alguma coisa nesse sentido aí. Não, menos, 68, 69 anos. E quem organizou esse tal workshop foi esse sujeito chamado McCarthy. Ele, com 28 anos de idade, ele acabou sendo admitido em matemática nessa universidade de Dartmouth. Na graduação, ele aprendeu e lidou e navegou entre psicologia, a teoria dos autômatos, que hoje é a ciência da computação. E aí, de novo, instigou o espírito de pesquisador dele de, cara, criar uma máquina pensante. Pô, como é que é isso? Na pós, ele acabou no departamento de matemática de Princeton, então ele fez a pós-graduação lá, ele cruzou com um cara chamado Marvin Minsky. Esse Minsky tinha também o mesmo ideal dele, esse fascínio pelos potenciais dos computadores inteligentes e isso tudo mais. Bom, os caras se formaram, esse McCarthy foi trabalhar na Bell Labs, era um grande laboratório da Bell Electronics e IBM, enfim.
Colaboraram com outro cara chamado Claude Shannon, que é esse cara aqui. Esse cara é o inventor da teoria da informação. O Rochester, um engenheiro elétrico. Pô, por que o engenheiro elétrico aqui nessa parada? Poçada, nessa época, 58, final, cara, nem transistor existia ainda. Tudo eram circuitos eletrônicos ou circuitos elétricos. Então, tudo que esses caras produziram, do ponto de vista dos primeiros modelos, os primeiros modelos, todos eles foram construídos desse ponto de vista elétrico. Esse aqui é o ponto. E esse sujeito, o Rochester, ele teve uma participação bem interessante. Bom, ok, os caras se organizaram, criaram esse tal estudo, 2 meses, papapá. E aí, assim, de onde vem esse termo de inteligência artificial? Foi o McCarthy que criou o tal do termo inteligência artificial. Por quê? Porque ele queria distinguir esta linha de conhecimento, essa linha de pesquisa, de uma outra coisa que já existia, que se chamava cibernética. Cibernética era um troço desenvolvido por um cara chamado Norbert Wiener, que estava muito preocupada com o quê? Com a automação ou com a autonomia das máquinas. Tá? É o cara que estuda a regulação, feedback, homeostase, né, sistemas, essa coisa toda. Cara, eu preciso distinguir isso. E aí, ele chamou isso de inteligência artificial. Ninguém gostava desse nome. Ninguém. Mas ele próprio diz, enfim, num dos artigos aí que eu acabei lendo, falou, cara, eu precisava chamar aquilo de alguma coisa. E eu acabei chamando aquilo de inteligência artificial. Então, um pouco aí sabe, não teve nada de, cara, eu precisava distinguir, acabou. Bom, esse workshop, eles precisavam fundear isso, apresentaram a proposta para a Fundação Rockefeller, para conseguir financiamento, fazer os caras, enfim, hospedagem, hotel, material, comida, isso tudo mais. Rockefeller deu metade do que eles propuseram do ponto de vista do orçamento, né? Bem-vindo à realidade brutal. E aí, assim, o que eles estudaram? Estudaram a hipótese de que cada aspecto da aprendizagem, isso está escrito nesta placa comemorativa que está lá em Dartmouth, que a hipótese de que cada aspecto da aprendizagem ou qualquer outra característica da inteligência pode ser, em princípio, descrita com tanta precisão que uma máquina pode ser produzida para quê? Para simular isso. E isso aqui, olha só que loucura. Isso a Siri começou a falar aqui, a minha robot. Veja só, essa história dessa hipótese, o que incluía? Incluía processamento de linguagem natural, redes neurais, aprendizado de máquina, raciocínio abstrato, criatividade. Isso que foi determinado lá em 1956, elas ainda são as linhas de pesquisa que definem o campo de conhecimento da inteligência artificial até hoje. Então, quando você vê essas linhas de desenvolvimento, você ainda vê essas sub-áreas aqui como linhas de pesquisa. Bom, resultado do workshop, cara, um bando de gente, um bando de cientistas, um bando de pesquisador, os caras, opiniões divergentes, o que a gente vai adotar, qual que é a forma melhor, é a lógica matemática, é o raciocínio dedutivo, é o pensamento racional, é método indutivo, é probabilidade, é biologia. Cara, aquilo foi um caldo mesmo, um fermento. Até na inovação a gente diz isso, né? Você tem um caldo e você tem um fermento, e essas coisas elas foram brotando, e brotando, cara, sem controle, sem restrição, sem nada. E eu li recentemente também um artigo sobre inteligência artificial, onde os caras diziam o seguinte, né? Como a gente não entende profundamente a inteligência, olha só, ou sabemos como produzir inteligência artificial geral, ao invés da gente ficar cortando essas coisas, essas vias alternativas de exploração, cara, vamos de algum modo abraçar essa anarquia de abordagens, de métodos, etc., para fazer a ciência avançar,
o desenvolvimento avançar. E é isso que, de alguma forma, acontece. Só que, desde a década de 2010, tem uma família de métodos, ou de abordagem metodológica de inteligência artificial, que coletivamente é chamado de aprendizado profundo, ou redes neurais profundas, que meio que superou essa tal anarquia e acabou se tornando meio que o paradigma dominante da inteligência artificial. Então, muita coisa do que a gente vê hoje, ela está ligada a essa questão do aprendizado profundo das redes neurais, tá? É algo que, cara, emergiu e é isso aí. E aí é o seguinte, é um ponto que eu queria também deixar aqui bem marcado para vocês. Grande parte da mídia usa inteligência artificial como sinônimo de aprendizado profundo. Errado. É uma tremenda de uma imprecisão e uma tremenda infelicidade que os caras fazem. Inteligência artificial não é sinônimo de aprendizado profundo, e aprendizado profundo não é sinônimo de inteligência artificial. Inteligência artificial é algo muito mais amplo do que o aprendizado profundo, como a gente vai ver daqui a pouco. Bem, show de bola. Aí aparece um cara chamado Perceptron. Que diabo é isso aqui, velho? Até parece filme de ficção científica. Perceptron. Muito bem. Acho que assim, um dos primeiros exemplos de programa de inteligência artificial que foi inspirado no cérebro, se chamou Perceptron. Foi inventado no finalzinho da década de 50 por um psicólogo chamado Frank Rosenblatt. O Perceptron, galera, é a própria ancestralidade das redes neurais. E é o primeiro modelo de aprendizado supervisionado, como a gente diz, da inteligência artificial. O que é o aprendizado supervisionado? Você tem alguém que domina o conhecimento, e esse cara que domina o conhecimento vai julgar os resultados da inteligência artificial. Muito bem. Que diabo é isso? Como eu disse, é o bisavô das redes neurais profundas, tá? Então, o Perceptron, esse cara aqui que vocês estão vendo, essa equação, essas coisas aqui, ele foi inspirado no neurônio, na célula, ou, enfim, essa célula cerebral. Vocês veem que até o modelo é muito parecido, né? Quer dizer, e também as comparações meio que terminam por aí, beleza? O neurônio, ele recebe uma série de estímulos, correto ou não? Sejam elétricos, sejam químicos, de outros neurônios que estão conectados a ele. Ele resume essas entradas todas, enfim, que ele recebe de outros lugares, e aí, assim, um diletantismo aqui, né? A soma atinge um certo nível limiar e o neurônio dispara para um outro neurônio, e essas coisas começam a acontecer no cérebro, as tais sinapses. Então, essas diferentes conexões, ou essas sinapses, né, de outros neurônios para um determinado neurônio, eles têm forças diferentes. E aí, assim, na somatória das entradas, um dado neurônio, correto ou não? Ele atribui mais peso às entradas de conexões mais fortes do que às mais fracas. E aí, assim, os neurocientistas, de fato, acreditam que esses ajustes de forças são parte fundamental do tal aprendizado cerebral, como ele ocorre, de fato, no nosso cérebro. E o Perceptron, ele faz basicamente esse mesmo movimento. Então, aqui eu tenho várias entradas, ó, de X1 até XM. Eu tenho pesos diferentes para cada uma dessas entradas, representada por W1 a WM. Eu tenho aqui um somatório, enfim, dessas entradas vis-à-vis os seus pesos, e ele vai produzir uma função de saída. E ele vai retornar, basicamente, 1. Então, ele dispara, ou ele, em forma 0, ele acaba não disparando. Então, o peso limiar, enfim, ou ele é aprendido, ou, enfim, o programador define quais são esses limiares, ou então ele próprio
tenta aprender nessa questão. Vamos dar um exemplo aqui, para ver se isso aqui melhora nesse... deixa eu só voltar aqui. Então, na realidade, eu tenho um gráfico ilustrativo como esse aqui. Imagine o seguinte, vou pegar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma rede neural projetada, não é, claro, simples dessa forma, mas imagina que eu tenho uma rede neural projetada, ela está lendo imagens, de repente, de um exame de uma mamografia, e ela está trabalhando essas imagens e tentando, de repente, identificar ou classificar tecidos tumorais ou não. É o que ele está fazendo aqui. Então, ele vai classificar isso que está chegando para ele em, de repente, tecidos sadios e tecidos, de repente, tumorais. É o que ele está fazendo, um exercício de classificação aqui que eu quis representar nesse gráfico. Então, veja só. Vou dar um exemplo simples aqui. Ó. Eu tenho vários dígitos manuscritos, de várias formas, alguns mais fortes, outros menos fortes, mais inclinado, menos inclinado, etc, etc. Então, veja, o perceptron, ele vai tomar uma decisão, sim ou não, em função, enfim, da somatória das entradas ponderadas em um valor limite. E veja, isso aqui é uma forma de pensar até mais comum do que a gente imagina, né? De repente, assim, você pode receber informações de vários amigos sobre, sei lá, se eles gostaram de determinado filme. Pô, gostou do Oppenheimer? Como é que foi para você, etc. E aí você começa a pegar essas informações dos seus amigos. Mas tem talvez alguns amigos de vocês que, poxa, vocês confiam muito mais no taco de alguns do que dos outros. Vocês vão ponderar isso. Imagina que o entusiasmo do cara é maior ou menor, você acaba ponderando. Puta, se isso for autossuficiente, a partir de um limiar inconsciente que vocês tenham, vocês vão decidir ver o Oppenheimer ou não. Então, vê. Inspirado nessas redes de neurônimo, ele propôs essas redes, e aí, assim, eu poderia, talvez, realizar algumas tarefas visuais, como reconhecer rostos, reconhecer imagens, objetos, etc, etc. Então, vamos lá. Vamos projetar um perceptron aqui para detectar o 8. Então, assim, o nosso algoritmo aqui, ele vai retornar 1 se é um 8, ou 0 se não for um 8, qualquer outro dígito. Primeiro, eu preciso descobrir como é que eu transformo imagem em entrada numérica. E aqui, assim, eu tenho uma imagem digital, de repente aqui eu posso ter uma gradação de cores que vai variar de 0 a 1. 0 é basicamente sem intensidade, célula branca, e 1 é o preto, e as cinzas, de repente, estão lá no meio. É como eu estou mostrando nessa imagem aqui mais ampliada. E vou submeter essa imagem ao nosso tal perceptron aqui. Vamos supor que essa imagem tenha 18 por 18 pixels. Então, eu estou mostrando aqui para o SEI, e assim, o nosso perceptron ele vai ter 324 entradas, ou 18 vezes 18. Cada uma delas corresponde a um dos pixels nessa grade e está variando de 0 a 1, branco ou completamente escuro. E se eu informo essa imagem, o perceptron ele não tem uma regra explícita, ele é um conexionista. Ele vai tentar aprender a partir do dado que está sendo demonstrado para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai codificar essa imagem a partir dos números que compõem os pesos e os limiares. Então, ele vai trabalhar esta forma, ele vai ler esses valores e ele vai classificando, enfim, ele vai aprendendo esses valores. E assim, o perceptron ele acabou sendo até influenciado pela questão do reforço, um pouco na linha do Skinner, né? Onde ele treinava ratinho, treinava pombo, dando um reforço positivo. Parte da saída volta para a entrada para ele se corrigir, o que o pessoal chama de backpropagation.
Então, um pedaço dessa saída retorna e ele diz, ó, você acertou ou você não acertou. E aí ele vai tentando fazer o quê? Ele vai tentando ajustar os pesos até que ele retorne uma resposta satisfatória e ele consegue enxergar e detectar o 8 ou não. Veja só, este processo básico da forma como eu estou mostrando aqui, ele é realizado para rostos, paisagem, enfim, manuscritos e etc, 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 etc. Hoje a gente tem o digital. Mas dá uma olhada nisso aqui, ó. In the 1950s and 60s, scientists built a few working perceptrons, as these artificial brains were called. He's using it to explore the mysterious problem of how the brain learns. This perceptron is being trained to recognize the difference between males and females. It is something that all of us can do easily, but few of us can explain how. To get a computer to do this would involve working out many complex rules about faces and writing a computer program. But this perceptron was simply given lots and lots of examples, including some with unusual hairstyles. But when it comes to a beetle, the computer looks at facial and hair. Se permite, é um vídeo, se for ele não acabou não aparecendo. O que, o vídeo? Isso, a gente só tá com o áudio dele. There's a little heart searching. After training on lots of examples, it's given new faces it has never seen and is able to succeed. Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou deixar o link, porque eu acho que eu já até passei da hora aqui, né? Tudo bem. Então eu vou deixar o link aí, se o pessoal tiver curiosidade, eu vou tentar ser mais breve aqui então, beleza? Okay. Enfim, mas é um vídeo, enfim, que mostra lá na década de 50 os caras treinando esse perceptron naquela base do eletrônico que eu falei. Essa aqui é uma arquitetura de rede neural profunda mais atual, para vocês terem uma ideia. Então eu tenho a foto aqui de um carro, por exemplo, para vocês verem o nível de especialização. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque senão a gente vai levar bastante tempo, mas ele vai se especializando em cada partezinha dessa fotografia, enfim, e ele acaba fazendo a classificação lá atrás. Ele aprende as características, aquilo que a gente chama de features, depois a gente transforma isso em vetores, e esses vetores, na realidade, são a saída dele, e ele acaba fazendo a classificação. Ele reconhece se é um carro, se é um caminhão, se é uma van, se é uma bicicleta, e vai por aí afora. Isso aqui é algo bem recente, tá? Bom, tem a questão do chatbot também, né? Então, a Elisa foi o primeiro programa de conversa com pessoas, e foi escrito em 66, para vocês terem uma ideia. E meio como uma piada, para mostrar esse relacionamento, né? Essa conversação entre um humano e uma máquina. Ele criou esse cara chamado Joseph Weizenbaum, era um pesquisador lá do MIT, e ele criou essa tal Elisa, até em alusão à Elisa Doolittle, dessa peça do Bernard Shaw. Então ele criou esse software, na realidade é capaz de identificar 250 tipos de frases, e ela engana, de fato, o interlocutor, porque ela usa o trecho da pergunta na frase que ela coloca ou na resposta que ela coloca. Ela é baseada em regras e ela vai criando essa coisa. Então são truquezinhos, ele vai usando essas palavras e aí ela vai mantendo uma conversação com o usuário. É bem interessante. Ele baseou isso nessa tal psicoterapia rogeriana, né, centrada no cliente, o tal conjunto de regras, ou a IA simbólica funcionando aqui. E aí ele tenta casar uma pergunta com uma regra que é colocada, enfim, nessa semântica aqui. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Para vocês terem ideia. De repente, assim, o sujeito chega lá e fala, os homens são todos iguais. Ela faz uma pergunta super ampla. De que maneira? Eles estão sempre nos incomodando sobre alguma coisa ou outra, etc e tal. Olha o que ela faz. Você consegue pensar em um exemplo específico? Meu namorado me fez vir aqui. Seu namorado te fez vir aqui? Então ela vai tentando arrancar da pessoa mais frases, mais questões para ela ir incorporando.
Os chatbots, eu não sei se o Sérgio Rago está por aí, grande parte do mecanismo dos chatbots ainda hoje se utilizam desse mecanismo. E vocês podem tentar, tá? Conversar com a Elisa. Eu deixei aqui também um endereço de e-mail, uma URL. Vocês entram lá, vocês conseguem conversar com a Elisa e vocês vão se surpreender. Alguma coisa lá de 66, né? Sendo bem atual. Eu também coloquei 3 vídeos aqui, mas acho que o vídeo não está funcionando, para vocês terem ideia de como isso ele está evoluindo. São vídeos da década de 2010 e um vídeo da década agora de 2020, para vocês verem o nível de conversação. Puta, é ridículo. Vocês pegam o vídeo A, por exemplo, vocês vão ver que assim é chocante a conversação. São dois robôs conversando, tá? Mas enfim, eu deixo as URLs aí. E mais recém, né? Não sei quem assistiu, o Ex Machina, o tal do instinto artificial, super interessante, mais um de ficção. E aí, assim, ele narra essa primeira inteligência artificial com consciência humana, tá? É muito legal o filme, é um filmão, né? É uma androide, ela acaba sendo encarnada em um corpo feminino. Fica muito claro que ela é inspirada, inclusive, nos mecanismos lá do Google. É bem interessante. Esse sujeito aqui é CEO da companhia. Esse é um programador que ganha lá um dia na casa do cara para fazer o teste de Turing nessa robô aqui. O cérebro, aí vem as reflexões. Ele é individual e coletivo, porque ele vem tanto da engenharia do criador dela, como também dos dados que os usuários da rede foram sendo coletados, etc. E aí vem algumas questões, né? Cara, a máquina está lá para ser testada, mas qual é o padrão que vai decidir se ela tem ou não consciência? Quem é que pode desligar? A quem que ela pertence? Então, é um filme muito bacana para a gente refletir sobre isso, tá? Bom, e mais atual, a IA generativa, né? O tal do Generative AI. Aqui também vale uma distinção, tá? O pessoal usa o tal do GPT praticamente como sinônimo e tal, etc. Mas para vocês terem uma ideia, a IA generativa faz parte de uma outra linha de desenvolvimento que se chama LLM, que é Large Language Models. Para vocês terem uma ideia, também um super artigo recente que eu li, o sujeito catalogou 16 mil modelos de LLM disponíveis. E a gente só fala de chat GPT. Tem outras coisas também interessantes para a gente dar uma olhada. O que é a generativa? Ela aprende com coisas existentes e ela gera novos artefatos, bastante realistas. Elas refletem os dados que ela aprendeu, mas ela não repete o dado. Ela cria alguma coisa nova. Acho que todo mundo teve a oportunidade de ver uma foto do Papa Francisco com uma jaqueta dos Faria Limers, branca, um negócio super... Cara, aquilo foi criação de uma IA generativa. Ele acabou montando aquela coisa como um todo. Então, veja, essas IA generativas, elas têm um poder maluco de criar variedades super diferentes. Imagem, vídeo, música, fala, texto, código de software, coisa do tipo. Mas assim, ela não resolve tudo, não resolve todos os problemas, ela ainda precisa de alguma forma evoluir e vai por aí afora. Por que o chat GPT é tão impressionante? Porque o chat GPT ele ingeriu quase tudo o que foi escrito, as imagens e tudo mais até 2021. Mas ele não consegue entender o que ele está gerando. Esse é o ponto. Não tem consciência. Então, assim, ele é inteligente até o ponto de ser um papagaio, de repetir as tais palavras. Mas tem um potencial absurdo de transformação, de melhoria de produtividade, enfim, de criar, aprimorar imagens, coisas antigas, mudar a resolução. Cara, é assim, algo que
que veio para ajudar muito nessa questão, né? Acho que esse que é a grande ponto. Alguns pontos em relação à inteligência artificial generativa que são importantes. Primeiro, ela não é inerentemente confiável. Então, precisamos prestar muito atenção nisso. Outra, elas são opacas, são absolutamente imprevisíveis. Nem as empresas que produzem sabem exatamente como é que elas funcionam, o que elas geram. Outra, a questão do viés. Qual que é o resultado que ela está trazendo? Esse resultado é tendencioso? Eu consigo lidar de maneira consistente com isso ou não? Tendencioso que eu falo aqui, eu posso estar gerando alguma coisa que seja racista, alguma coisa que seja semita, coisas do tipo. Outra, propriedade intelectual, direitos autorais. Tudo que você submete para essa inteligência generativa, ele acaba se tornando público. Então, poxa, peraí, até que ponto eu não estou me expondo, correto ou não? Outra, cibersegurança, fraude. Pessoas mal intencionadas podem fazer um monte de coisas, ataque cibernético, engenharia social, essa coisa toda pode resultar em coisas. E sustentabilidade, eu acho que é um outro ponto. Muito pouca gente fala sobre isso, mas ela usa uma energia, alguma coisa assim absurda a energia que ela gera para processar essa quantidade de dados que ela. Então, assim, ela é uma grande consumidora de recursos, né, físicos, etc. Então, acho que é o ponto. Bom, já terminando aqui, tá, galera? O que é, então, IA? Eu gosto muito dessa definição da Elaine Rich. Inteligência artificial é o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que hoje em dia são feitas melhores pelas pessoas. Esse é o ponto. Muita gente trouxe isso aqui, né? O próprio McCarthy, já em 55. Máquinas que se comportam de tais modos que seriam chamadas de inteligentes se um humano estivesse se comportando do mesmo modo. Ok, mas inteligência simulada, máquinas que pensam, etc, etc. Mas essa da Elaine Rich, eu acho que é bem interessante, nesse sentido, né, das tarefas. Bom, objetivos e abrangência. Científico, propor e investigar novas técnicas. Na engenharia, resolver problemas do mundo real, né? Previsão de invasão de reservatórios, identificação de doenças, coisas do tipo. Explicar os princípios que estão subjacentes à inteligência, se a gente pegar o biológico, o filosófico, o psicológico, e a abrangência dela. Galera, hoje ela é estreita, ela é especializada em determinadas atividades, etc. O futuro, e tem alguém que, enfim, fala em 2050, aí sim teríamos lá a inteligência artificial geral, aquela que atua e que, de algum modo, se comporta como um ser humano, tá? Então, o pessoal entende que lá em 2050 a gente chegaria lá. Eu ainda duvido um pouco disso, mas, enfim, é minha opinião. Outra, a IA, ela não se basta per se, ela precisa de outras áreas de conhecimento para ela poder resolver problemas reais. Então, assim, ela precisa se basear em conhecimento acumulado em tantas outras disciplinas para poder, de fato, funcionar. Lembra, ainda hoje a gente tem o domínio do conhecimento, e o domínio do conhecimento está nessas áreas, e essas áreas, de algum modo, têm que interagir lá com a IA. Subáreas. Lógica fuzzy, que é a tal da lógica difusa, né? Ela afrouxa um pouco a rigidez numérica da matemática clássica e ela traz alguma praticidade para a gente modelar matematicamente a realidade, né? De repente, assim, quando eu falo que um cara tem uma altura de cerca de 1,7 metros, eu não estou falando exatamente a altura do cara, mas essa afirmação ela tem uma informação importante para mim e a lógica fuzzy ela acaba trabalhando com isso. Busca e otimização é o buscar soluções para problemas computacionais que não tem uma fórmula, não tem uma equação. Então eu saio buscando soluções para poder resolver essa questão. Exemplo, otimização de rotas de entrega, por exemplo. Eu não tenho uma equação, ela depende muito do contexto, depende
das questões que, enfim, a empresa tem, coisa do tipo. Então, ela também faz isso. Quando a gente fala de agentes, o que são os agentes? Imagina uma entidade que ela é, de alguma forma, projetada, concebida para perceber o ambiente e tomar alguma medida em relação a atingir um objetivo específico. Então, eu tenho sensores, eu tenho processamento da informação a partir do que chega do sensor, eu tenho lá os meus algoritmos que fazem esse processamento e eu tomo uma medida usando um atuador ou um outro meio qualquer. Tá? Então, de novo, eu tenho um agente que, de alguma forma, detecta sinais do ambiente, processa isso e toma alguma ação. Computação natural, que é o ramo da ciência da computação, que ele estuda, ele compreende, ele aplica padrões que existem na natureza, tá? Para resolver alguns problemas de tecnologia e tal. Por exemplo, o velcro, né, que se apropriou das plantas, os sonares, que se apropriou dos morcegos, e vai por aí. E a robótica, que é um ramo educacional, tecnológico, quem tem filho pequeno em escolas interessantes aí já usam, de repente, até o Lego, aquele Mechanics e coisas do tipo, que é bem interessante. E aí eu tenho partes mecânicas automáticas, com circuitos integrados, com software, e aí eu consigo, de algum modo, colocar isso para funcionar. Principalmente esses robôs na área mecânica, enfim. E aí tem linguagem natural, aprendizado de máquina e vai por aí afora. Aqui as linguagens para IA, também não vou me concentrar muito, as duas mais conhecidas e códigos abertos, né? O R de um lado, o Python do outro. No início da vida aí da inteligência artificial, muita gente usava Prolog e Lisp para fazer os algoritmos, etc. Eu coloquei essas duas, então, cara, quer fazer algum código em IA, trabalhar algoritmo, você vai se encher de bibliotecas interessantes de Python e de R, tá legal? IA responsável, obviamente, né? Quer dizer, eu tenho que olhar para essa questão ética, né? Para essa questão de conformidade. Então, ela tem que ser justa. Eu não posso ter viés, eu não posso ter preconceito, essas coisas todas, e tem que ser transparente, né? Eu tenho que, de alguma forma, olhar as leis aí geral de proteção de dados, etc. Até saiu uma notícia bem recente desse projeto de lei que está rolando no parlamento, e até eu compartilhei isso, acho que com o Ibsen e com o Denis Dias, né? Deixa a gente super preocupado, né? E no Brasil, assim, a gente tá tentando regular alguma coisa que ainda não floresceu, que ainda não se desenvolveu. E você engessar, atribuindo alto risco, principalmente para essas aplicações em saúde, realmente vão restringir o desenvolvimento disso tudo. Aqui, praticamente, a figurinha final, né, que eu gostaria de passar para vocês, meio que um ABC dessa coisa toda que a gente falou. Então, você tem três campos hoje que se confundem, né, e as pessoas usam inadvertidamente essas coisas. Inteligência artificial, cara, é um mundo que inclui tudo aquilo que nós falamos. Robótica, agentes, é um mundo de coisas. Não é aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina é um subconjunto da inteligência artificial. Redes neurais é um conjunto dentro do aprendizado de máquina, é um conjunto mais restrito ainda. O Perceptron lá que eu mostrei para vocês, a IA conexionista. O aprendizado profundo, as redes neurais profundas, ela é uma sub-área das redes neurais. E, finalmente, a IA generativa é uma sub-área dentro dessa área maior aí chamada de redes neurais profundas, tá? Então, assim, não confundam essas coisas. Ciência de dados. Ciência de dados, fundamentalmente, é o quê? A aplicação de algumas técnicas estatísticas, de algumas técnicas estatísticas para resolver alguns problemas, né, reais, enfim, que exige capacidade computacional, etc, etc.
esse tal novo campo que o pessoal fala de ciência de dados, na realidade já existiam, até os estatísticos, né, ficam muito preocupados com essa questão. Então, tem a literatura estatística e isso já estava lá, só que estava dormindo. Por que estava dormindo? Dormindo por conta das limitações computacionais. Como essa coisa hoje ela foi desbloqueada, nossa, a gente tem um campo maravilhoso para trabalhar. Não só as questões desses modelos estatísticos, como também os algoritmos que vêm aí da conexionista e coisa do tipo. E, finalmente, o Big Data, né? Que é essa capacidade maluca, né? De acumular esses dados. Então, o volume, a variedade, a velocidade, enfim, você tem imagem, você tem fala, você tem escrita aí, e vai por aí afora, tá? Então eu quis separar essas coisas. Coloquei aqui um gráfico também, um slide também só para lembrar de ciência de dados responsável, né? A mesma coisa, a questão da privacidade, é inclusiva, reproduzível e vai e tal. E finalmente a conclusão, né? Então, IA, junto com ciência de dados, ela acaba se tornando um pilar do aprendizado de máquina. Obviamente que toda nova tecnologia tem o lado positivo e o lado negativo, e a gente precisa considerar isso, né? As ferramentas, de novo, têm que ser justas, não podem ser preconceituosas, eu tenho a questão da transparência e aquela questão da regulação. É necessária para evitar ou reduzir abuso, mas não pode restringir o avanço tecnológico. Eu estou já até levantando uma bandeira aqui, porque senão, velho, a gente acaba não se desenvolvendo. Galera, basicamente era isso que eu tinha para dizer para vocês. Não sei se foi ou não foi, enfim. Estamos abertos aí a uma questão ou outra. É sim. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade que gostaria de tirar com o professor? Se alguém tiver, fique à vontade. Pode abrir o microfone, câmera. Ou todo mundo entendeu tudo? Não, professor, o pessoal fica meio tímido às vezes, fica com receio de fazer pergunta boba, mas sempre lembrando que não existe pergunta boba. Cara, não tem pergunta boa. Esse é o ponto. E uma dúvida sua pode ser a dúvida de mais 10 aí, entendeu? Não. Então, fiquem realmente à vontade, tá? Ó, é um assunto meio apaixonante para mim, tá? Então é por isso que de vez eu falo mais com a minha boca, né? Não, Mas, mas foi mas é isso. excelente. Foi excelente. O pessoal aqui no comentário também adorou, tá parabenizando o senhor. Foi excelente. Acho que todo mundo que assistiu aqui agora vai enxergar a inteligência artificial com outros olhos, né? A gente até brinca, trocou o óculos do pessoal aqui, porque realmente a gente escuta muita coisa, igual você falou de o jornal, a mídia divulga de um Exato, jeito que faz ficar muito confuso, a gente achar que exato. é uma coisa ou outra. Então, ter essa visão desde lá do início, pegando lá desde Platão, para poder entender tudo isso, faz a gente. Eu não gosto de muito de utilizar termos em inglês, mas é aquele game change, aquele Ah, virada de jogo para que comece a entender melhor como que funciona. Agora todo mundo acredita também que quando alguém vier falar, alguma startup vier falar que tem inteligência artificial, a pessoa vai olhar um pouquinho mais, será que é inteligência artificial mesmo? Não é? O que é tudo isso daí? já faz a Então, pergunta pro cara, né? É simbólica ou conexionista? exatamente. Tem até o pessoal aqui colocando, né, o Fábio, quando que a gente vai começar a ter IA na FESP, nas singulares? Isso daí é um trabalho bem legal que a gente vai desenvolver, né, professor, ao longo do ano Isso. aqui com equipe de inovação, equipe de TI, da FESP, várias lives aqui da Vital, aqui do Creative, vão ser focadas para esse tema, tá? Então a gente está dividido ali, tem até vamos fazer 10 lives no ano. Essa é a segunda. Então a gente está dividindo em fazer 5 voltada para o tema de inovação, 5 para inteligência artificial para poder trazer.
E também convido todos a, se tiver ideias, ver coisas no mercado que gostaria de implantar na sua área, conversa aqui com a gente da Vital, traz a ideia para a gente conversar, entender, fazer pilotos, POCs, para poder desenvolver isso daí e ajudar vocês nisso tudo. Professor, você gostaria de fazer alguma palavra final para a gente ir encerrando? Cara, assim, acho que a palavra final, se assim, a gente tem 80 pessoas aqui, né? Quer dizer, algum interesse acho que elas têm nessa questão da inteligência artificial, etc, né? Eu digo para vocês, cara, para pôr a cara, para aprender. De novo, tem muito material na própria internet. Google Colab é um lugar muito bacana, onde você tem vários modelos, aplicações, etc. A Medium também é um espaço bem legal de compartilhamento de conhecimento, enfim. Acho que é pôr a cara, né? Testar e trocar, né? Compartilhar isso tudo mais. Fico aí à disposição, né? Se alguém depois quiser discutir ou quiser conversar, enfim, num grupo menor, estamos aí à disposição. Tá? E eu não esqueci, eu passo para você os links daqueles vídeos, e aí o pessoal próprio assiste, enfim. Lá tem as explicações, as histórias, etc. Mas eu acho que é bem bacana ver aqueles vídeos lá, um negócio impressionante. Não, perfeito. A gente Tá bom? vai mandar para todo mundo. Quero de novo agradecer pelo seu tempo, por essa aula que você deu para a gente sobre inteligência artificial. Pessoal, não esqueçam de colocar, de preencher a pesquisa de satisfação, isso é muito importante para a gente, para poder trazer cada vez conteúdos mais relevantes como esse, conteúdos que vocês gostam, que engajem. Aí a gente já está sempre desenvolvendo no dia a dia. E convidar também a sempre ficar de olho na comunicação da Vital. De novo, todo mês a gente tem é, uma live falando sobre temas. Nós estamos, você conversando com a sua Singular, com o seu RH, com a área de inovação, a gente está aberto o programa de formação de agentes de inovação, então é bem legal para quem não é de inovação poder aprender bastante sobre esse universo. Então a gente vai ter toda uma trilha de aprendizagem, eventos exclusivos para essa comunidade que a gente está criando, vai ter também uma gamificação concorrendo a prêmios, visitas a parques tecnológicos, é um programa bem legal, não esqueçam de se inscrever, semana que vem é a última semana, para tudo isso, para a gente poder crescer aqui o nosso conhecimento cada vez mais. De novo, agradeço a todos e um ótimo final de dia para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal.